Glória a Deus. Eu gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus nessa noite. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Peço perdão aos irmãos se alguma hora eu dei uma pigarrada aqui, irmãos, que minha garganta está meio ruim desde quarta-feira. Mas compromisso com a obra do Senhor tem que ser cumprido. Passei o dia inteiro hoje praticamente sem voz. E quando eu comecei a vir para a casa do Senhor, o Senhor veio restaurando minha voz. Então hoje eu vim trazer a mensagem do Senhor para a igreja. Já quero agradecer ao Senhor nosso Deus por me manter de pé, por me dar essa graça tão grande, ao qual eu não sou merecedor, mas ainda assim o Senhor tem confiado a mim pregar a sua palavra. Agradecer o convite da nossa irmã missionária, a disponibilidade, nem a confiança do pastor por nos receber aqui. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que deixaram de fazer qualquer coisa que queria fazer nessa noite para vir ouvir a palavra de Deus. Não é minha, eu não posso dar e ofertar nada aos irmãos, mas a palavra de Deus sim, irmãos. Eu louvo a Deus, vejo os rostos conhecidos aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo, que me recebeu naquele ministério. Nós temos trabalhado para o Senhor, irmãos, com amor, com zelo, com carinho. E o Senhor tem nos honrado hoje de maneiras tão gloriosas, tão grandes, que somente Deus nós podemos descrever que é milagre de Deus. Louva pela vida dos irmãos, irmão Miriam, irmão Thaís, louva pela vida da minha mãe, está ali, meu tio, Josuel, e um rosto muito conhecido, o Luan, que chegou ali, eu estava sentado ali. O Senhor Jesus Cristo está na sua vida, viu, meu querido? Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar nas minhas palavras, porque das minhas palavras eu não posso dar nada aos irmãos. Vamos para o tema dessa campanha, livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 5. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 5. Irmão, pode tirar o fone, irmão, sempre fundo. Deus abençoe. Glória a Deus. Também não gosto. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Irmãos encontraram? Amém. Estou vendo alguns irmãos folhando a palavra ainda. Vou esperar os irmãos encontrar para nós lermos juntos, irmãos. Amém. 1 Reis, capítulo 19, versículo número 5. A hora que a irmã me passou o tema, eu voltei e comecei a recapitular. Desde o capítulo 17 eu comecei a ler, e o Senhor foi me revelando a mensagem, foi abrindo um leque na minha mente, e eu quero compartilhar com a igreja nessa noite que Deus colocou no meu coração. Os irmãos contaram agora? 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 diz assim: E deitando-se dormiu debaixo do zinco. De súbito um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botilha de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Amém. Eu não vou falar para os irmãos fecharem sua Bíblia, irmãos, permaneçam com a palavra do Senhor aberta. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, para aqueles que são íntimos da palavra de Deus, aqueles que meditam, a palavra do Senhor, irmãos, ela não tem segredo, mas ela tem uma mensagem tão grande, tão poderosa. Cada versículo o Senhor nos revela tantas mensagens diferentes. E eu estava lá, a irmã me passou o tema, e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu diga para a sua igreja? Porque, irmãos, fácil é eu chegar aqui e falar qualquer coisa, mas quando a mensagem ela vem de Deus, como o profeta Elias ouviu o que Deus dizia e transmitia exatamente o que Deus queria que ele transmitisse ao povo, quando nós obedecemos a voz do Senhor, irmãos, Deus opera maravilhas, Deus faz coisas tremendas. O poder, irmãos, não emana de mim, mas ele vem de Deus. Mas aqui estamos nós, tanto para ouvir quanto para sermos usados pelo Senhor. E aqui a palavra de Deus, irmãos, eu comecei a recapitular desde o capítulo 17, e eu comecei a voltar a ler a trajetória de Elias. Elias foi levantado por Deus como profeta, como a boca de Deus na terra.
Louvado seja Deus, irmãos, porque hoje existem ainda homens e mulheres que são boca de Deus nessa terra. Fácil seria eu dizer para qualquer irmão: Deus vai te dar algo. O que Deus vai dar? Mas, irmãos, quando Deus quer entregar algo, Ele diz: dá, tem endereço, hora e local. Deus, quando Ele manda recado, irmãos, Ele manda o recado por completo. Deus não faz nada pela metade. E eu comecei a ler, irmãos, no capítulo 17, e eu comecei a observar a trajetória de Elias. Irmãos, trabalhar para Deus tem momentos que é satisfatório, é gostoso, é maravilhoso. Quando você prega a palavra de Deus, quando você vai levar a palavra de Deus a um lugar que é tranquilo, que os irmãos sentam, ouvem a palavra, ele falou, me chamou a atenção. Irmãos, há lugares que o diabo, que Satanás, irmãos, ele opera na vida das pessoas para impedir que a palavra de Deus ela seja pregada. E aqui nós vamos ver, irmãos, que o profeta Elias, ele começa a sua trajetória, e eu quero chamar a atenção da igreja para dois lugares ali, para duas situações. Quando Elias começa a passar, né, que ele vai para Sidom, Sarepta, e ele encontra aquela viúva. E, irmãos, hoje, né, no Brasil principalmente, viúvas, pessoas que têm algum problema, né, hoje nós temos diversos benefícios para ajudar as pessoas, né, benefícios desses que o governo disponibiliza. Mas naquela época, se a mulher era viúva, irmãos, ela estava somente nas mãos de Deus, porque não havia um benfeitor, não havia um auxílio, né, naquela província do governo, não havia nada daquilo. Aí Deus vai lá e envia Elias à casa daquela mulher, e Deus fala assim: ó, fica na casa daquela mulher, que aquela mulher vai te sustentar. Irmãos, eu fico pensando na cabeça de Elias: tá, uma mulher pode ser viúva, mas se Deus falou, eu vou lá. E Deus chega lá e aquela viúva olha, né, e Elias diz para ela: eu vou ficar aqui, né, Deus me mandou. Estou só resumindo para os irmãos para eu chegar na mensagem. E Deus, né, fala para Elias: você vai ficar aqui, que essa mulher vai te sustentar. E a mulher, quando ela vem, Elias diz: mas se Deus mandou, eu vou obedecer. Mas aquela mulher vira para Elias e diz assim: olha, eu sou servo do Senhor, mas eu não tenho nada em casa, como eu vou te sustentar? Como eu vou abençoar a sua vida? Eu tenho um filho dentro de casa, e o pouco que eu tenho vai ser a última refeição para que eu e meu filho comamos e morramos logo em seguida. Mas aí o profeta de Deus, irmãos, quando o homem, quando a mulher é usada verdadeiramente por Deus, ele não precisa pedir permissão para lançar uma profecia sobre a vida de uma pessoa. E Elias diz para ela assim: ó, vai, faz um pão primeiramente para mim, faça. E a mulher: mas não vai dar, ela reluta. E Elias: conforme a palavra do Senhor, faça, eu como primeiro, e depois você e seu filho vão se fartar. E aquela mulher, irmãos, pela fé, ela vai lá e faz conforme a palavra de Deus, lançada pela boca do profeta do Senhor. E ela faz aquele pão, Elias come, ela come com o seu filho. Mas aí, irmãos, né, o tema dessa campanha quer dizer, fala a respeito de provisão. Aí, irmãos, Deus provou aquela mulher, Deus provou a fé, Deus usou o profeta para falar para aquela mulher. E aí, lançada a profecia, a palavra de bênção sobre aquela mulher. A farinha não acabou, o azeite não cessou. Aquela mulher, irmãos, ela teve uma provisão, uma bênção tão grande sobre a casa dela, sobre a vida dela, porque ela recebeu um servo do Senhor na vida dela. Quando nós, irmãos, ouvimos a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, irmãos, às vezes, né, como a parábola do semeador, às vezes nós lançamos a semente cai numa terra difícil, pedregosa, cheia de espinho. Mas quando a palavra é lançada num terreno bom, fértil, e quem dá o crescimento é o Senhor, irmãos, só tem coisas boas para acontecer. Assim como Maria, que se assentou aos pés do Senhor Jesus Cristo para ouvir a boa parte, os irmãos estão aqui nessa noite, irmãos. Que diminua eu e que cresça a presença do Senhor, não sou eu, mas é a palavra de Deus que vem de encontro com o seu coração. E ali, irmãos, Deus abençoou aquela viúva, mas aconteceu algo: o filho dela veio morrer. E aquela mulher, em vez de culpar Deus, né, como muitos fazem, infelizmente, está tudo dando certo, beleza, não lembra nem de Deus, aí o negócio está errado. Senhor, mas por que comigo, Deus? Tem tanta gente ruim nesse mundo, o que acontece com eles? Mas, irmãos, quando Deus trabalha, irmãos,
conseguimos compreender no trabalhar de Deus, nós compreendemos só lá no final, quando Deus realiza o que Ele tem para realizar. Aí aquela mulher chega em Elias e fala assim: nossa, mas só porque eu te recebi aconteceu isso na minha casa, meu filho morreu, o que eu vou fazer agora? E Elias pega o filho daquela mulher e ele dobra os seus joelhos e fala: Senhor, por que o Senhor fez isso com o filho dessa mulher? Mas irmãos, foi louvado aqui, foi dito aqui: o nosso Deus é o Senhor, é o dono da vida. Mas não devemos esquecer isso, irmãos. O nosso Deus é especialista em transformar aquilo que já está perdido em algo novo. O nosso Deus é especialista em transformar aquilo que está morto em algo que vai viver e que vai dar frutos. Perdão, irmãos. Porque, irmãos, aleluia, Jesus. Porque, irmãos, nosso Deus é um Deus tão grande, é um Deus tão poderoso. Quando me foi entregue esse tema, irmãos, a respeito de Elias, da trajetória de Elias, eu me identifiquei, irmãos, com esse tema, porque quem me conhece sabe que eu passei. Eu não vim falar de mim, irmãos, só para os irmãos, para edificar a fé dos irmãos. Não era para eu estar em pé aqui nessa noite, pregando a palavra do Senhor. Por isso eu louvo a Deus, irmãos, por essa oportunidade, ao qual eu não mereço, não sou merecedor, não sou mais, eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu, irmãos, me disponibilizei, porque eu disse: Senhor, eu estou aqui, e quando muitos não querem fazer a tua vontade, eu estou aqui para cumprir a tua vontade. E Deus me colocou em pé, né, depois de um câncer, né, uma doença para a morte. Eu fiquei um ano, irmão, sem caminhar, sem andar, um ano de cama, andei na cadeira de roda, tive que voltar a andar, tive que aprender a virar na cama, sentar, a dar os passos. Mas, irmãos, Deus fez uma obra tão grande na minha vida, mas tão grande, que até o fisioterapeuta, ele é maçom, ele não sabe que eu sei, ele olha para mim todas as vezes que eu vou lá e fala assim: olha, eu não creio na maneira que você entrou aqui a primeira vez. Eu ia fazer fisioterapia, pastor, eu ia deitar na maca, só mexia da cintura para cima. E ele começou a ver o meu progresso. Disse: olha, a sua fé é grande, a sua fé é grande. É grande, porque eu creio no Deus das Sagradas Escrituras. Porque quando você tem intimidade e quando Deus tem obra na sua vida, pode vir o vento, pode vir a enfermidade, pode vir o inferno, o diabo que for, quando Deus promete, Deus cumpre. E foi profetizado várias vezes, minha mãe é testemunha. Várias vezes foram pessoas lá na minha casa, né? Morava na casa da minha mãe na época, e eu lá, cabeludo, todo, né? Vivia no mundo para fora aí, e a pessoa olhou na minha cara várias vezes: só, hoje você está aí, você sai para a rua, você vai beber, você vai fazer tudo que não presta, você está rindo agora de mim, mas você pode ter certeza que quando o Jeová te pegar no laço, você vai pegar a palavra do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui nessa noite, irmãos. Glória e honra no nome do Senhor Jesus. Mas voltando ao texto, aquela viúva se desesperou de ver o seu filho morto, e Elias foi lá e questionou a Deus. Mas Elias, irmãos, ele questionou somente uma vez, e ele pensou, eu penso, irmãos, eu gosto de entrar na mente, né, desses personagens, desses heróis da fé, desses homens e mulheres usados por Deus. E eu penso que Elias deve ter pensado assim: eu orei, né, já fiz tantas coisas, Deus me levantou para ser a boca dele nessa terra. Então, sobre essa afirmação, eu creio que esse menino vai voltar a viver. E Elias foi lá, se deitou sobre aquele menino, e a vida voltou àquele menino. Ali começou, irmãos, Elias realizar milagres, né, no meio do povo, no meio das pessoas, pelo poder de Deus. Mas eu quero correr um pouco mais adiante, uma situação, né, ao qual eu já vou entrar no tema, irmãos, ao qual Elias se depara com aqueles servos, né, de Baal, de Aserá, né, numa terra onde a idolatria era muito grande, numa terra aonde, né, nós vemos o texto, nós vamos resumir muito para os irmãos aqui, aonde o altar do Deus vivo estava quebrado, abandonado, e homens e mulheres estavam lá clamando, adorando Baal, Aserá. E Elias, né, chega lá enviado por Deus e começa a caçoar daqueles homens, daquelas mulheres. Sabe, você não clamar mais alto, ele não vai ouvir você não, acho que deve estar em algum lugar, deve estar ocupado, deve estar dormindo, não sei. E aí, irmãos, começa aquela batalha espiritual. É onde eu quero entrar aqui no tema.
batalha espiritual, ela esgota, né, o servo, a serva do Senhor. Esgota como? O espírito e a alma não esgota, mas esgota o corpo, o físico. Foi o que aconteceu com Elias. Elias foi lá, orou a Deus, e Deus fez descer fogo do céu, consumiu todo o holocausto que estava lá. Fez uma coisa tão grande, que o povo olhou assim: não, ninguém pode com esse Deus, ninguém pode com esse Deus todo-poderoso. E correram, irmãos, mais adiante, depois de Elias ter feito isso, né, mataram a espada todos, né, aqueles adoradores de Baal e de Aserá. Foi onde que Jezabel, né, mulher do rei Acabe, procurou, né, mandou uma mensagem para Elias e falou assim: ó, assim como vocês fizeram aqueles homens, aquelas mulheres, vai acontecer com você também. Aquela mulher, ela deu uma sentença de morte para Elias, para o servo do Senhor. Mas, irmãos, sob a palavra de Deus, eu digo para os irmãos: podem dizer que está morto, podem decretar morte, pode decretar tudo de negativo sobre a sua vida, mas a última palavra, ela vem somente do Senhor. Elias, irmãos, estava esgotado fisicamente, psicologicamente. E Elias lá, irmãos, aquele lugar, né, se deita ao pé dos ímpios. E Elias, irmãos, eu creio que Elias deitou ali e deve ter falado com Deus assim: ah, Senhor, eu estou tão cansado, eu estou tão esgotado de tudo isso, eu quero descansar, Senhor, eu não aguento mais isso, é difícil, eu não aguento mais, Senhor, servir ao Senhor é difícil, é grivoso, não é fácil servir a Deus, irmãos, não é fácil, porque, irmãos, esgota o nosso psicológico, esgota, né, eu digo isso com base na vida do pastor. Os pastores, né, o anjo da igreja está à frente da obra do Senhor. Não é fácil servir a Deus, não é fácil estar, irmãos, à frente de um rebanho, pregar a palavra, irmãos, né? Muitos acham que é glamour, que é ser visto, que é ser lembrado, mas não, irmãos, é uma responsabilidade grande, é uma responsabilidade tremenda pregar a palavra do Senhor. Não é só chegar aqui e soltar meia dúzia de palavras, não, irmãos. A palavra do Senhor, a obra de Deus, ela é séria, a obra de Deus, ela deve ser levada a sério. E mais ainda, o profeta do Senhor, né, Elias, teve aquela disputa, né, irmãos? Teve aquela batalha espiritual. O lugar se deita, cansado. E eu creio que Elias deve ter pensado: Senhor, eu não estou aguentando mais, não, está difícil. Senhor, escolhe outro, põe outro no meu lugar. Eu não achava que servir ao Senhor, ser um profeta, seria dessa maneira. Seria tão difícil. Eu mal comecei, né? Fiz tanta coisa, o Senhor fez tanta coisa, operou através da minha vida. E agora estão tentando me matar, Senhor, por quê? Mas, irmãos, assim como Deus fala com Moisés lá em Êxodo, né, no capítulo 4, Deus chama Moisés e fala para Moisés: é você quem eu quero, o escolhido foi você. Mas Moisés fala assim: ah, mas Senhor, eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua, eu não sei falar bonito, eu não sei falar bem. Arão, meu irmão, ele fala bem, ele é sacerdote. Mas Deus fala para ele assim: eu não chamei Arão, eu chamei você. A minha obra é com você. É você quem eu quero. Eu não quero Arão. Se eu quisesse Arão, eu mandava buscar Arão, eu mandava trazer Arão. Mas a minha obra é com você. É você quem eu quero usar. Porque, irmãos, tem muita gente que Deus chama e a pessoa: ah, mas tem tanta gente aí para fazer a obra, precisa de mim. Não, é difícil, eu não vou fazer não. Mas, irmãos, não tem honra maior do que servir esse Deus maravilhoso. Tem muita gente que primeiro precisa, né, tem que ser igual Tomé. Não, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, Deus tem que me dar para depois eu crer. Mas, irmãos, eu digo uma coisa para os irmãos essa noite: o nosso Deus é o Deus invisível, é o Deus intangível. Nós não vemos, mas nós cremos, nós acreditamos e nós sabemos que Ele é vivo e pode fazer milagre no meio do seu povo. Porque, irmãos, eu digo para os irmãos, um dos evangelhos, não saindo da palavra do Senhor do tema, quando aquele centurião chega a Jesus, né, eu creio que aquele centurião deve ter ouvido falar muito de Jesus, e ele fala: Senhor, o meu servo está lá enfermo, está doente, mas eu creio que segundo uma palavra tua, ele pode ser curado. Aí Jesus olha, eu penso comigo, irmãos, a reação, a face de Jesus. Jesus olha:
Que é isso? Um gentio, um romano, adorador de Júpiter, de Marte, crendo em mim e dizendo a mim, confessando publicamente que segundo a minha palavra o seu servo será curado. E o que Jesus fala? Pode ir em paz. Eu nunca encontrei tamanha fé, nem entre o povo escolhido por Deus. Mas, segundo essa afirmação, pode ir para a tua casa que o teu servo está curado. Irmãos, o nosso Deus, irmãos, nós só temos intimidade com Deus quando nós buscamos a presença de Deus. Não tem como, né, você dizer, eu amo a Deus, eu sou íntimo de Deus, eu tenho intimidade com Deus, se você não dobrar os seus joelhos para orar a Deus. Irmãos, tem gente que acha que orar é espinhoso, é difícil. Irmãos, orar é uma conversa. Você está dialogando com Deus. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu não vou falar para Deus, não. Irmãos, eu sou pai, eu louvo a Deus por essa bênção. E a coisa mais gostosa, irmãos, é eu estou lá sentado no meu sofá, chego um dos meus filhos, me abraça e fala assim: papai, eu te amo. E eu fico pensando, Deus, irmãos, é lógico que Deus não tem os mesmos sentimentos que nós, mas eu fico pensando, Deus, lá no seu alto e sublime trono, assentado, e os seus filhos, os seus servos lá de joelho dobrado e dizendo: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te exalto, Senhor, eu te glorifico, louvado seja o Senhor nos céus e na terra. Irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Lindo, irmãos, maravilhoso. Deus. Muitos aí, irmãos, aí fora servem o mundo, as suas próprias vontades, servem o dinheiro, são escravos do dinheiro, são escravos de tudo quanto é coisa. Estão lá, né, vai pro show, vira a noite, não tem cansaço, vira a noite no forró, vai tudo que não presta. E muitas vezes a pessoa vai lá, né, eu não digo aceitar Jesus, porque é o Senhor que tem que nos aceitar primeiro, mas eu digo, entregam as suas vidas a Jesus. Aí o primeiro frio que vem junto, eu não vou na igreja não, mas quer que Deus abençoe, quer que Deus manda um anjo, quer que Deus manda a provisão, quer que Deus derrame bênção sobre a vida dele e dela, mas não quer servir a Deus na hora difícil. Verdade, papai. A hora que a pessoa tem que estar mais aos pés do Senhor Jesus, é a hora que a pessoa larga a presença do Senhor. A hora que está tudo beleza, está tudo jóia, a conta bancária está boa, no emprego está indo bem, a despensa está cheia, os filhos estão saudáveis, o marido e a esposa estão lá dando beijinho, está abraçando, está todo mundo se amando, glória a Deus, maravilha. Mas aí a hora que a coisa fica difícil, Senhor, Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida, irmãos? Há momentos, né, coisas que acontecem na nossa vida, nós achamos, irmãos, que é castigo de Deus, mas não é permissão de Deus. Mas por que acontece isso na vida dos servos do Senhor? O que aconteceu que estão lá fora? De maneira alguma. O ouro é provado no fogo, irmãos. Nós somos provados por Deus, mas nós somos aprovados pelo Senhor. E aqui com Elias não foi diferente. Elias fez algo de errado. Não fez, não, irmãos. Elias transmitiu a palavra, transmitiu a vontade do Senhor conforme Deus entregara. Elias fez algo de errado, não fez. Mas, irmãos, servir a Deus esgota, irmãos. Não é fácil servir a Deus, mas é maravilhoso servir a Deus. É gratificante servir a Deus, irmãos. Se eu fosse contar para os irmãos, quantas bênçãos eu recebi de Deus, irmãos, eu ia ficar a noite inteira contando aqui. Porque, irmãos, um segredo para os irmãos, quer contar um segredo para os irmãos? Você quer que Deus te abençoe na sua vida? Não espera a recompensa do Senhor, não. Faz a obra de Deus com amor, com vontade. Esquece, deixa tudo de lado, preocupação de lado, deixa tudo de lado e se preocupe somente em fazer a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, né, irmãos? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus não se esquece de ninguém, irmãos. Deus não deixa ninguém de lado. Mas às vezes Deus, né, não vou dizer Deus tarda, mas Deus sabe a hora exata de chegar com a provisão. É verdade. Deus sabe a hora exata de chegar com a bênção. Porque, irmãos, se fosse do jeito que nós queríamos, eu oro hoje, amanhã Deus tem que me abençoar. Irmãos, isso é um perigo. Porque muita gente está esperando bênção, recebe a bênção. É verdade.
É verdade, papai. Foi louvado aqui o hino. Sou um dos 10. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram para agradecer ao Senhor? Era para os 10 voltar a agradecer a Jesus? E todos os 10, nenhum deles era servo do Senhor, mas eles ouviram falar de Jesus. Ouviram o nome que tudo pode fazer. Ouviram o nome poderoso que pode curar e transformar vidas. E aqui, irmãos, com Elias não foi diferente. Elias se deitou no pé daqueles rios, esgotado, cansado de fazer a vontade de Deus, porque ser servo de Deus não é fácil, né? Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você tem intimidade com o Senhor, quando você começa a pregar a palavra de Deus, você começa a fazer a vontade do Senhor, irmãos, parece que pinta um alvo no seu peito e nas suas costas. O diabo fala assim: vou tentar bombardear aquele lá, vou tentar tirar da presença do Senhor. Porque, irmãos, o inferno ele se levanta contra aquele que é servo do Senhor. Porque o diabo ele começa a nos ver como uma ameaça. Porque, irmãos, quando você lança a semente, quando você prega a palavra de Deus, você arranca vidas das garras de Satanás, você está começando a esvaziar o inferno, irmãos. O diabo não quer isso não, irmãos. O diabo ele quer levar quantos ele puder. Mas eu creio que nessa noite há um povo separado, há um povo salvo pelo sangue do Cordeiro, há um povo que entregou as suas vidas a Jesus, há um povo comprometido com a obra do Senhor. Por isso nós devemos, irmãos, glorificar esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão tremendo. Porque, irmãos, riqueza não se resume a bens materiais. Tem gente que acha que prosperidade é o ápice de servir a Deus. De maneira alguma, irmãos, não se engane com isso. A maior riqueza do servo do Senhor é ter o seu nome escrito no livro da vida. A maior riqueza do servo de Deus é chegar naquele dia, se o Senhor não vier buscar particularmente, ou se o Senhor vier em glória com os anjos e buscar a sua igreja, é chegar naquele dia, o Senhor Jesus Cristo estava com seus braços estendidos: vinde a mim, bendito de meu Pai, e possuir aquilo que você tem guardado. Irmãos, eu fico pensando, irmãos, eu falo muitos cultos, eu falo isso. Eu fecho os meus olhos às vezes, irmãos, e fico imaginando aquela mesa tão grande, o céu, irmãos, o chão, né, de ouro, de cristal, aquela coisa, irmãos, que a gente só vê em filme, e o Senhor Jesus Cristo tem preparado para a sua igreja. Por isso, irmãos, eu não me preocupo com bênçãos se o Senhor possa me dar aqui nessa terra. Se o Senhor me abençoar, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Se o Senhor não me der, glória a Deus, da mesma forma. O Senhor continuará sendo Deus e eu continuarei servindo ao Senhor com alegria. Porque, irmãos, tem muita gente aí que diz assim: se você não tiver uma boa casa, um bom carro, se você não tiver a conta boa, você não está servindo a Deus direito. Deus não está te abençoando, está faltando alguma coisa. Mas, irmãos, eu digo para os irmãos essa noite: não se deixe levar por essas palavras. A sua intimidade com Deus é você e Deus. Ninguém pode ponderar a sua intimidade ou as bênçãos que você recebe sobre a sua vida. Porque, irmãos, eu não preciso de carro do ano, eu não preciso da melhor casa, eu vivo de aluguel. E eu oro a Deus e falo: Senhor, o Senhor sabe o desejo que eu tenho no coração. O Senhor sabe de todas as coisas. E eu falo para Deus: Senhor, se o Senhor não me der aqui, amém, eu vou continuar servindo o Senhor com alegria. Mas se o Senhor me der, ou se o Senhor não me der, me dê pelo menos condições. Pois diz a palavra do Senhor que o justo não mendigará o pão. Então por isso eu clamo a Deus, irmãos, que o Senhor me abençoe, né? Supra as necessidades aqui, porque as bênçãos, peça a Deus o seguinte: eu quero desfrutar lá na glória, pela eternidade, porque aqui a traça e a ferrugem vai consumir, mas lá na glória vai desfrutar pela eternidade. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Voltando ao texto, Elias se deita ao pé do rio, e o anjo, irmãos, ele chega de súbito, né, daquele cutucão em Elias, e diz para Elias: ó, levanta aí e come. A seara é grande, a obra é grande, você tem mais coisa para fazer ainda, não cessou não. Deus não te chamou para tentar agora não. Deus te colocou de pé para você ser a boca dele nessa terra. Deus não falou ainda tudo que ele tem que falar através da sua vida.
dizer, como que eu vou tirar força da minha fraqueza? Mas é Deus quem nos dá força. Porque de nós mesmos, irmãos, se o corpo fala assim, irmãos, às vezes você chega cansado do trabalho, o corpo fala assim, larga a mão, deita no sofá, põe as pernas para cima, que hoje não tem culto para você não. Mas o Senhor, irmãos, é Ele que nos dá força. É o Senhor, irmãos, que nos põe de pé pela sua destra poderosa. Por isso, irmãos, quantas vezes eu cheguei em casa cansado, porque, irmãos, depois que eu tive essa doença, irmãos, muito esforço físico, para mim, misericórdia. Se eu fizer um esforço físico muito grande, às vezes eu tenho que sentar no sofá, que dói peito, dói as costas, dói perna, dói tudo. Mas teve várias vezes que eu cheguei em casa exausto, cansado, né? E falei assim, não, hoje tem culto, eu não vou deixar o cansaço de vencer. E eu falei assim, não, hoje eu vou para o culto, né? O pastor está até de prova aqui, teve um domingo que eu vim aqui para Itajubá, né? Vivi meu filho, passei o domingo inteiro aqui praticamente, e fui embora. Cheguei em casa, né? O pastor já estava esperando lá, porque o pastor mora em José do Alegre, eu moro em Pedral, e o pastor já estava esperando me levar para o culto. E eu cheguei em casa, né, com a roupa que eu vim para cá, calça, sapato, camisa polo, e eu falei assim, eu me preocupo muito, irmãos, não que a aparência seja algo relevante, mas o servo do Senhor é conhecido pelo seu testemunho, pela sua aparência. E quando chega um irmão, uma irmã que é servo do Senhor, você olha só, pela vestimenta eu sei que ele é um servo de Deus, eu sei que é uma serva do Senhor. E eu falei para minha mãe, se minha mãe foi em casa na hora, eu falei assim, eu vou pegar minha maleta, minhas bíblias e vou descer para o culto, vocês ficam aí, fica à vontade, eu estou indo para o culto. Eu cheguei dentro do carro, irmãos, sentei lá com o pastor, hoje eu estou só pela misericórdia de Deus. Isso eu espero só sentar lá e ficar quietinho. Eu cheguei no culto, irmãos, morrendo. Sentei lá, fiquei quietinho, o pastor dirigindo o culto. E lógico, eu estava na casa da minha mãe, irmãos, eu aproveitei o pouquinho de tempo que eu tinha na hora do almoço e meditei na palavra de Deus. Porque o servo do Senhor, a serva de Deus tem que andar preparado. Nós temos, irmãos, que estar preparado a todo momento. Não que eu tinha em mente, eu vou pregar hoje, não. Mas eu li a mensagem, né, li a palavra de Deus, fui para o culto, sentei lá no fundo e falei, Senhor, me dá graça. E fiquei lá, né, ouvindo os louvores, os irmãos que tiveram oportunidade. E eu lá quietinho, falei assim, hoje o pastor vai deixar o som no azeite, glória a Deus, né? Que maravilha. E fiquei lá no fundo. Aí foi indo, chegou, os irmãos louvaram, colheu a oferta, o pastor falou assim, agora nosso irmão Marco vai trazer mensagem. E Jesus de misericórdia. Eu disse, mas eu vou fazer a obra de Deus, quem dá força é o Senhor. E eu levantei, fui lá, preguei a palavra de Deus, acabou o culto, irmãos, eu já estava renovado novamente. O Senhor renovou, irmãos, as minhas forças. Eu não aguentava nem parar de pé, pastor. Não aguentava, irmãos, eu estava respirando até lento, de tão cansado que eu estava. E o Senhor renovou as minhas forças. Eu falei, pastor, eu cheguei aqui arrastando. Se eu pudesse arrastar, eu arrastava. Mas eu acho que ninguém ia conseguir me tirar do chão. Eu falei assim, pastor, depois que eu preguei a mensagem, Deus me renovou de uma maneira tão grande. Eu cheguei em casa, fiz um tanto de coisa ainda, né, guardei umas coisas, fiz umas coisinhas. Mas, irmãos, nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, que Ele renova as nossas forças. É verdade, papai. É verdade. Às vezes a obra ela pode ser difícil, ela pode, né, o pastor falou aqui, irmãos, meu coração até fica triste de ouvir falar de tantos servos, Senhor, sendo mortos, irmãos. Estão lá pregando a palavra, estão levando a palavra de Deus, irmãos, com amor, estão levando, correndo o risco de vida, mas estão pregando a palavra de Deus, irmãos. E eu fico triste, irmão, de ouvir, né, tantos irmãos lá morrendo no campo missionário, e nós aqui, irmãos, podemos prestar culto a Deus. A igreja está, a porta da igreja está aberta para quem quiser entrar. Não há restrições ainda, porque quando o governo dizer assim, acabou, quem abrir a igreja para prestar culto a esse Deus vai ser morto. Aí vai ser a hora que todo mundo vai mandar mensagem para o pastor, pastor, não vai ter culto, mas não. Infelizmente agora só se for escondido. Vai chegar esse tempo, irmãos. Por isso nós devemos, irmãos, pregar a palavra do Senhor, tirar forças de Deus, porque é Deus que nos dá força. Fazer a vontade de Deus, irmãos, enquanto há tempo para fazer a vontade de Deus. Porque vai chegar um tempo, irmãos, que se você está com uma Bíblia nas mãos na rua, eles vão te denunciar, você vai ser levado para fuzilamento. Então não espere chegar esse tempo para você dizer assim, Senhor, agora eu quero fazer a tua obra. Não espere chegar, faça a obra de
Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E aqui a palavra de Deus, Sou teu servo. irmãos, eu não costumo tomar muito tempo não. Se eu falar demais, vai ser de mim, não do Senhor. Mas voltando ao texto, Elias olha e vê aquele pão cozido sobre a cabeceira e uma botinha de água. E diz aqui a palavra do Senhor que Elias se farta daquele pão, toma água e deita novamente. Não, mas peraí, está errado esse negócio. Está errado. Elias ainda era profeta de Deus, ainda era a boca de Deus na terra. Elias se farta, come, sendo que o anjo disse para ele: ó, come, ó, levanta-te. Elias come e novamente se deita. Oh, mas peraí, Deus não chamou ninguém para ficar deitado. Deus não chamou ninguém para ficar sentado, irmãos. Deus não chamou ninguém para ficar acomodado, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. É até engraçado dizer isso, irmãos, porque nós vemos tantas igrejas aí, né? Aqui tem uns 30 irmãos, não estou contando não, irmãos, mas né, tem um número considerável de irmãos. Você vai em outra igreja, tem 100, outra tem 50, ou tem 150, 200, tem 3, 4 irmãos. E se você parar e olhar, mas tem tanta gente em cada igreja, e diz ainda que a seara é grande, mas não tem tanto ceifeiro, mas como assim? Mas irmãos, está difícil quem quer fazer a obra do Senhor. Muitos hoje querem ser vistos, querem ser lembrados, mas não querem pagar preço. Muitos não querem tirar o tempo, né, como hoje, sábado, os irmãos poderiam estar aí, saindo com a família, estar passeando, fazendo o que bem quiser, né, o bem quisesse, podia estar em casa, assistindo uma televisão, comendo uma pizza, mas irmãos, os irmãos vieram ouvir a palavra de Deus essa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que nós fazemos, irmãos, na obra do Senhor, tudo que nós fazemos para Deus, está lá, ó, Deus está lá escrevendo, lá no livro da vida, ó. Amém. Meu servo, minha serva deixou de sair hoje para louvar, para agradecer o meu nome. Está escrito lá. Amém. E da mesma maneira, eu não sei quantos, né? Mas cada um, Deus sabe a necessidade, cada um sabe os problemas de cada um. Mas muitos mais poderiam estar aqui nessa noite. É verdade. E quando chegar lá naquele dia, diante do Senhor Jesus, porque Ele, quando Ele veio a primeira vez, Ele veio como servo, sofreu, padeceu dores por amor de todos nós. Foi lá, irmãos, pisado, cuspido, humilhado, crucificado, sangrou até a última gota do seu sangue precioso. Mas na segunda vinda, Ele não vai vir como cordeiro, Ele vai vir como leão e como juiz. Ele vai vir para julgar. Aí aqueles que não estiveram na casa do Senhor poderiam estar. Vai chegar diante do Senhor, o Senhor vai abrir lá o livro da vida. Fulano de tal, ó, mas teve culto, teve oração segunda, teve campanha terça, teve culto quarta, teve ensino bíblico quinta, teve culto sexta, teve uma campanha no sábado, ainda teve culto da família no domingo. Eu estou vendo aqui que você não veio nenhum desse jeito, por quê? Ah, Senhor, eu estava doente. Ah, mas peraí, no livro aqui não consta isso não. Quem vai mentir diante de Deus? Quem pode mentir diante do Senhor? Por isso, irmão, mais vale um dia nos atos do Senhor do que 365 dias lá fora. Nenhum tempo investido, empenhado na obra de Deus é perdido, irmãos. E Deus, quando nós mais precisamos, irmãos, Deus ele vem com a provisão, Ele nos recompensa, Ele nos abençoa. Porque aqui, como diz aqui, né, Elias alimentou o seu corpo. O espírito de Elias poderia estar lá ardendo, querendo fazer a obra do Senhor, mas a carne, a tendência da carne, irmãos, é não. O espírito quer lá hoje no culto, eu vou fazer a vontade do Senhor. E a carne, vai onde isso? Para que isso? Já foi ontem, vai amanhã para quê? E a carne está lá, está aquele conflito, carne e espírito. O espírito quer e a carne não quer. E Elias estava lá, irmãos, deitado novamente. E a palavra do Senhor, irmãos, né, a palavra de Deus vai mostrar que no versículo número 7, o anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. E eu quero dizer para os irmãos, se não quiser abrir, irmãos, fiquem em paz, mas na carta de Paulo aos Hebreus, seu capítulo 11,
Paulo, irmãos, ele vai escrever para nos fortificar. Muitas vezes, irmãos, a matéria, a carne ela não quer, mas segundo a palavra de Deus, é ela quem nos vivifica, quem nos dá força, e é o Senhor quem nos põe de pé. Muitas vezes, irmãos, nós estamos fracos, abatidos. Às vezes a gente passa uma prova, passa uma luta tão tremenda, tão grande, que é normal do ser humano olhar, questionar Deus. Ah, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo, Senhor? Eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor e eu estou passando uma prova tão dura. Mas pode ter certeza, quanto maior a prova, maior será a bênção do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aqui na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 32 ao 34, vai dizer o seguinte: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Levantou-se, comeu e bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Irmãos, essa parte é muito interessante, porque aqui a palavra do Senhor vai dizer que Elias comeu, se fartou, se colocou de pé e caminhou 40 dias, 40 noites. Irmãos, se eu andar, às vezes eu vou fazer uma caminhada na pista próximo de casa. Se eu andar mais de uma hora, misericórdia, eu volto para casa com as pernas balançando, quase caindo no chão. Agora pensa bem, irmãos, Elias comeu um pouco de pão, tomou água, 40 dias, 40 noites, não é 40 minutos não, irmãos. Andou até chegar ao monte do Senhor. Ou seja, o que Deus fez a Elias? Deus renovou as forças de Elias. Levou Elias ao monte. O monte é um lugar de buscar a face, a presença do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, nunca vá no monte, irmãos, pedir em favor de você. Não faça isso. Vá no monte para buscar a presença de Deus. Um segredo, irmãos, oração. Quero falar para os irmãos, quando você for ao monte, começa a sua oração exaltando, glorificando e adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Peça em favor daqueles que necessitam. Peça em favor do seu pastor, dos seus familiares que não entregaram as suas vidas a Jesus, e deixa você lá no final de tudo. E termina assim: Senhor, que tudo seja feito conforme a tua vontade. Encerra com o nome do Senhor Jesus Cristo. E pode ter certeza que no tempo de Deus Ele fará. Glória a Deus. E aqui, irmãos, Deus leva Elias ao Monte Horebe, ao Monte Sinai, pode ser chamado de Horebe, Sinai. E Deus leva Elias naquele lugar. Mas para que Deus leva Elias lá? Irmãos, lá Deus renova Elias de uma forma tão tremenda. Deus revigora Elias, dá forças para Elias. Mas para que Deus faz isso? Se Elias já pediu, Senhor, eu não quero mais, eu não aguento mais. Mas, irmãos, quando Deus capacita, quando Deus diz, eu vou te levantar para ser usado nessa terra com a minha boca. Não é a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor que tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Nós somos canais de bênção do Senhor, canais da palavra de Deus nessa terra. Há muitas pessoas, eu costumo conversar muito com o pastor, eu louvo a Deus pela vida do pastor, é um homem sábio, é um homem já mais experiente na obra do Senhor. Eu costumo conversar muito com o pastor e falo, pastor, eu observo muito, eu gosto muito de usar a biologia de Deus, porque se Deus deu um par de ouvidos e um par de olhos, é para nós ouvirmos mais, observarmos mais e falar de Deus. Somente o necessário nós devemos falar. Eu costumo falar, pastor, tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Tem aquelas pessoas que são feitas mais para ouvir e aquelas pessoas que são feitas para instruir. Pessoas que são feitas para ser ovelhas e pessoas que são feitas para ser líder. É ruim ser ovelha? De maneira nenhuma. O que a ovelha faz? Ela
tem que obedecer, ouvir a voz do seu pastor, e ela é bem tratada, ela é bem cuidada, o pastor zela pela vida da ovelha. É verdade. Agora, contraparte, ser pastor é fácil? De maneira alguma. Servir a Deus, cuidar do rebanho não é fácil. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor, né, eu quero agora finalizar no livro do profeta Isaías. A palavra de Deus vai dizer, no capítulo 40 de Isaías, versículo 29 ao 31, diz o seguinte: dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansarão e se fatigarão, eles tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. O profeta Isaías veio e disse isso, segundo a vontade de Deus. E tudo que Deus diz aqui está como uma promessa. Os que esperam no Senhor, aqueles o quê? Que entregam a sua vida, que depositam a sua vida, a sua família, o seu ser, o seu pensar, o seu querer e o seu caminhar na presença de Deus. O que a águia faz, irmãos? Quando a águia já se encontra bem velha, o que a águia faz? A águia, quando ela está velha, o bico está muito curvo, as unhas estão muito grandes, as penas pesadas. O que a águia faz? Ela voa numa altitude muito alta e desce tão rápido que ela tem que quebrar o seu bico. Ela quebra o bico e depois o que ela faz? Ela começa a arrancar as suas penas, as suas garras, para o quê? Para que ela seja renovada. Para que ela seja renovada. E isso não inflige dor à águia, inflige, é doloroso, mas tem um processo. Tem dor, tem processo, mas depois que a águia se recupera, que ela passa por todo esse processo, ela é renovada, cresce um bico novo, garras novas, penas novas, e ela pode alçar voos até mais 50 anos a mais. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Ele nos renova. Quando você fala assim: ah, Senhor, está tão difícil a prova, está tão difícil, Senhor, servir a Ti, eu não aguento mais, Senhor, eu não quero mais. É onde Deus, o que Deus fala para nós, irmãos? Isaías capítulo 41, versículo de número 10 e número 11, Deus diz assim: não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei e te ajudarei, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Certamente envergonhados e confundidos serão todos os que enraivecem contra ti, os que contenderem contigo se tornarão em nada e perecerão. Deus diz para nós: não te fadigues, porque eu me acrescentarei força a você, te darei vigor para que você venha cumprir a minha vontade. Porque a vontade de Deus, irmãos, ela é boa, ela é maravilhosa e ela é proveitosa para as nossas vidas. Às vezes, irmãos, nós pedimos algo para Deus e Deus diz: ó, faça isso, e a gente olha e pensa: será mesmo? Será? Se não vai dar certo isso? E a gente olha com os nossos olhos carnais, os nossos olhos humanos, e a gente vê benefício onde Deus não vê benefício. Por isso, irmãos, muitos dizem: é melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício já foi feito, já foi cumprido o sacrifício de excelência, que é o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora basta o que a nós fazemos? Obedecer a voz de Deus. Por isso, irmãos, eu não gosto de alongar muito. Deus me entregou somente até aqui. Eu deixo essa mensagem para os irmãos, nessa noite, virão mais irmãos para ministrar sobre esse tema. Amém. E aí eu sei que Deus vai usar os amados irmãos. Eu peço a Deus, eu falo: Senhor, se uma pessoa receber a palavra, se uma pessoa guardar a palavra no coração, eu fico feliz, irmão, eu fico satisfeito. Tanto alguém que está aqui dentro dessa noite, como alguém que possa passar na rua, está ouvindo a palavra, a gente não sabe, né, irmãos? Mas que o Senhor venha abençoar a vida dos amados irmãos. Me perdoe, irmãos, então a minha voz. Eu também gosto de louvar o Senhor, né, irmãos? Eu tenho alegria em glorificar a
Deus, porque, irmãos, não era nem para estar de pé, não era nem para estar falando, já era para ter descido a sepultura. Né? Já aconteceu tantas coisas comigo, e Deus me sustentou, Deus me guardou tantas vezes. Né? Mas por isso eu digo, irmãos, que é bom servir a Deus, maravilhoso servir a Deus. Continua nessa caminhada, continua na presença do Senhor. Eu não vou dizer eu, irmãos, mas o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele contempla o seu levantar, o seu deitar, o seu andar, o seu falar e o seu pensar. E eu creio, pela misericórdia do Senhor e pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, que aquilo que você tem no seu coração, aquilo que você tem pedido a Deus, segundo a vontade do Senhor, se for da vontade dEle, Ele irá realizar na sua vida. Então, espera no Senhor, confie em Deus, que no mais Deus fará na sua vida. E assim agradeça essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus.